Aleluia. Tome o seu lugar. Vamos aquietando o nosso coração. Amém. Como diz o meu irmão Carlinhos, Deus é bom, né? Deus é bom, né? Aleluia. Não contou muitos detalhes, que ele precisa fazer rodízio, né, dos filhos para usar o carro. Tem uma parte dos filhos que usa de terça e quinta e sábado, outra parte segunda, quarta e sexta. Aí domingo é dia de ir para a igreja, vai todo mundo. Louvado seja Deus que é um carro grande, que Deus te abençoe. E Deus é bom, mas é difícil muitas vezes confiar nele. Sabemos que ele é bom, sabemos que a sua bondade não tem fim, sabemos que as suas promessas são todas elas repletas da sua bondade. E a sua fidelidade, que também não tem fim, é a certeza que nós temos que as suas promessas vão se cumprir sobre as nossas vidas. E pensando nisso, pensando nessa confiança que o próprio Carlinhos apresentou na hora do testemunho, eu me lembrei de uma ilustração que eu já trouxe aqui para a igreja acerca de confiar em Deus. Fala acerca, mas a gente está com o horário avançado, eu vou pular, não vou fazer. Tá bom, já que vocês insistem, para que não haja problemas, eu vou contar. Diz a história de um equilibrista que ele era o mais conhecido da sua cidade, e ele foi desafiado ali para bater o recorde dos recordes, atravessando por uma corda bamba uma montanha até a outra. E aí, como combinado, ele foi se preparando, chegando o dia acertado, ele foi. Ele foi, começou lá, se aqueceu, se preparou e foi para o seu desafio. Foi lá com grande maestria, foi se acertando, se equilibrando. A distância era longa entre uma montanha e outra, e ele conseguiu então chegar até o outro ponto. E quando ele chegou no outro ponto, eu já havia pessoas esperando, já fizeram festa, realmente já foi ali um calor ali naquele lugar. Já foi um calor grande, as pessoas declarando: você é o melhor, nós temos fé em você, você é um cara bom, você é um cara bom, só que agora a gente quer que você volte. Você já conseguiu bater o recorde, você veio de uma extremidade a outra, agora para que o recorde seja ainda maior e impossível de ser batido, volta, a gente acredita em você. E ele meio temeroso, que foi realmente algo que superou as expectativas dele, mas o pessoal estava lá, né? A gente acredita em você, vai, fazendo festa, já imagino o toque ali, né? A bateria, todo mundo ali fazendo aquela festa para aquele homem. Declarando que eles acreditavam nele. Você vai conseguir atravessar. E ele pergunta: vocês acreditam que eu consigo? Aí teve um que estava mais exaltado: lógico, vai, nós cremos em você, vai, volta, vai ser fácil, você veio, você consegue voltar. Então o equilibrista, ele parou, pensou por um pouco e chegou para o seu assistente e falou: me traz uma carriola, ou carrinho de mão para alguns, ou aquele negócio que o pedreiro leva, sabe? Aquele carrinho. Me dá uma carriola. E aí o assistente correu, providenciou, conseguiu chegar a tempo. E quando chegou, ele disse: agora eu vou atravessar, eu vou voltar, e para você, como vocês me motivaram, eu acreditei que eu sou realmente bom naquilo que eu faço, eu vou voltar, e não somente voltar me equilibrando, mas eu vou voltar com uma carriola. E aí todo mundo: isso, você vai conseguir, vai. Temos fé em você, a sua capacidade é boa. E aí ele disse: maravilha. Já que vocês acreditam tanto em mim, aí ele vai, escolhe um homem no meio e fala: você vai entrar nessa carriola. Eu vou atravessar com você dentro. Aquele homem quase morreu. Aquele homem já caiu. Aquele que estava tanto empolgado, dizendo: não, nós acreditamos, você consegue. O homem recuou na hora. Na hora ele recuou e não quis participar. Aí o homem disse: mas você não crê em mim? Eu não sou bom? Eu não consigo fazer tudo aquilo que você acreditava? Você não tem fé para mim? Eu tenho fé, mas não ao ponto de me superar nisso. Eu creio que você é o melhor, mas eu não confio que eu possa subir sobre essa carriola e atravessar todo esse caminho. O que essa ilustração ela quer nos trazer? Qual que é a mensagem que ela quer trazer para nós?
A dificuldade, ela está diante de nós. Nós, muitas vezes, nós declaramos que nós cremos. Muitas vezes nós declaramos: Deus, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo que eu tenho, eu confio em você, você pode fazer todas as coisas. Aí Deus vem e fala: então tá bom, mas eu preciso de você para realizar aquilo que você tem tanto clamado. E é nessa hora, na hora que Ele precisa do nosso sacrifício, muitas vezes nós voltamos. Muitas vezes nós recuamos. E passamos por essa dificuldade. Sexta-feira eu estava aqui no escritório, aqui na igreja, e pediram para eu fazer uma visita num hospital aqui de Ribeirão Preto, para visitar uma criança que estava na UTI. Aí eu fui com o irmão aqui da casa, e durante o caminho eu fui explicando para ele as alegrias que tem no trabalho pastoral, mas eu compartilhei uma dificuldade. Visitar pessoas em hospital é muito difícil. Estando eu em luto há 5 meses que a minha mãe faleceu, e no mesmo hospital na qual essa criança estava, era algo mais difícil. E ainda sendo uma criança, eu sendo pai, realmente eu falei para ele: eu estou tremendo, mas eu sei que Deus é comigo. Eu sei que Deus está comigo. E eu fui. E no que eu cheguei teve uma burocracia, uma dificuldade para entrar, mesmo eu apresentando a minha carteirinha pastoral, avisando que era uma visita religiosa, mas não, é que esse é o momento na qual estão fazendo um procedimento sobre essa criança, e foram me colocando até mais preocupação. Eu falei: Senhor da glória. E aí liberaram a minha passagem, fui, cheguei lá, me apresentei para os enfermeiros, eles abriram a porta, inclusive fecharam ali na UTI, fecharam o local onde eu estava com aquele pano, né? Eu não sei como é que é o nome, daquilo. Fecharam, me deram a liberdade, falaram: ó, a hora que esse menino realmente ele está precisando. Provavelmente 1 ano e pouco ele deveria ter. E eu fui, comecei com aquela voz embargada, menino em coma, eu conversando com ele. Vontade de chorar, mas ao mesmo tempo eu falei: o homem não pode entrar aqui nesse lugar. Precisa, é meio loucura, mas o homem de Deus, aquele que foi chamado para estar aqui, precisa se fortalecer e entregar aquilo que essa criança está precisando. E conforme eu fui orando, é normal, né? Os enfermeiros, a gente tem enfermeira aqui, a Vivi está por aqui ou não? Temos o Evandro, temos a Tati. Cadê o Evandro e a Tati? Estão lá no fundo. Vocês sabem que é meio que praxe os enfermeiros falarem quando estão nessa condição, falando: olha, eles não estão ouvindo nada. Não é isso mesmo que acontece, Evandro? Tem algum movimento? São espasmos. Fique tranquilo que são espasmos. Eu sei que de repente a medicina explica isso, mas tem coisas que a medicina não explica acerca da fé. E chegando lá, o menino parado, e comecei a orar com ele, comecei a falar com ele. Falei: o Senhor está te chamando, o Senhor está pedindo para que você levante. Aí eu falei: o Senhor está pedindo para que você saia correndo dessa cama. Falei o nome do menino. E o menino começou a mexer. Eu falei: meu Deus, ele vai começar a levantar. Dificuldade. Eu estava lá e eu me via, eu imaginei: e se fosse a minha filha? Eu imaginei a dor. A família nem de Ribeirão Preto por isso que nos chamaram, uma igreja irmã nossa nos chamou, pediu esse favor para nós. Mas eu vi ali que o poder que há numa palavra, você pode mudar a história de uma pessoa. Há o poder na tua palavra para mudar o destino de uma pessoa. Você tem poder, a palavra que Deus deixou para nós, ela está cheia de poder e nós precisamos entregá-la. Nós precisamos levar essa palavra à frente. E nessa noite eu queria falar acerca de uma pessoa que ouviu da palavra. A palavra veio para impactá-la, a palavra veio para tocá-la. E através do poder da palavra que foi anunciada a ela, a história dessa pessoa mudou. Então eu queria, sem mais demoras, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. 8h44 eu começo a pregar. Hoje é dia de milagre, hein?
Aleluia. Quero ver você que falou glória, na hora que der 9h30, se você não vai levantar do teu lugar. Aí eu quero ver. Marcos 5, versículo 25. Todo mundo achou? A palavra de Deus diz assim: grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, o poder da palavra anunciada, gente. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse a palavra que todos nós desejamos ouvir, a frase que todos nós desejamos ouvir: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, ó Deus, por esse Deus Salvador, clamamos por esse Deus poderoso sobre as nossas vidas nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa vir a selar esta casa, Senhor. Sela, Pai, teto, chão, parede, Senhor, impedindo todo e qualquer tipo, Senhor, de distração, tudo aquilo que venha para tentar, ó Pai, roubar a Tua mensagem nesta noite. Nós proibimos pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que esta seja uma noite onde possamos, ó Pai, ter a experiência, Senhor, sobrenatural do Teu toque, Pai. Queremos, ó Deus, ser tocados por Ti, queremos, ó Pai, ser curados nesta noite, Senhor. Por isso, tem liberdade entre nós, Senhor. Toma o Teu lugar nesta noite, Senhor. Queremos que o Senhor se assente, Pai, nesse trono maravilhoso que levantamos para Ti de adoração. Levanta-te, Senhor, sobre este lugar, ó Pai, e toma o Teu lugar de honra entre nós. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça neste momento, para que a Tua mensagem seja anunciada e o Teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Na minha Bíblia tem o título desta passagem, a cura de uma mulher enferma, ou ainda você pode conhecer como a cura da mulher do fluxo de sangue. Amém? Uma história, nós lemos nessa passagem uma história marcante de fé. Uma pessoa perseverante que, independente da condição que ela se encontrava, de saúde ou até mesmo de condenação da sua sociedade, ela enfrentou todas as barreiras que ela passava para ir atrás da sua cura. Ela estava desesperada por isso. Imagina só, na época em que ela viveu, a mulher passando por um problema que nós não sabemos qual era a fonte desse problema. Poderia ser hormonal, poderia ser de tumores, poderia ser do corpo, algo biológico. A Bíblia não relata. A Bíblia apenas diz que ela era acometida dessa hemorragia. Ela tinha esse sangramento, ela sangrava por 12 longos anos. Imagina só naquele tempo, as mulheres já eram inferiorizadas, já eram diminuídas, e
passa por um problema como esse ali, eu vou ler depois uma passagem que está em Levítico, uma lei que informava a mulher, quando ela tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura, e nessa condição dela, ela saía à rua, as pessoas condenavam ela, as pessoas declaravam que era impura, onde ela encostasse as mãos, ela ia ser considerada impuro, portanto ela não tinha como se relacionar, era uma mulher solitária, ela não poderia se casar, ela não poderia ter relacionamento entre amigos, ela era solitária, ela estava vivendo a sua dor há 12 anos, ela vivia a sua dor, ela vivia de uma maneira impaciente, tudo o que a força que ela tinha, todo o poder que ela tinha, todos os seus bens, toda a sua condição financeira, ela dispensou em médicos, em remédios, tentando encontrar uma cura para o problema dela, e a Bíblia relata aqui que nada trouxe resultado. Nada trouxe resultado sobre a vida daquela mulher, que tinha um sangramento uterino anormal. Nada vinha para resolver a vida dessa mulher. E o pior, ela já passava por todo esse problema e a Bíblia sequer relata o seu nome. Você já parou para pensar nisso? Ela era conhecida pelo seu problema. Imagina só. Ela conhecida pelo seu problema, a mulher do fluxo de sangue. Era como se fosse conhecida a mulher leprosa, a mulher mentirosa, ou ainda nos dias atuais, a mulher com AIDS. Imagina só, a mulher conhecida pelo seu problema. Ela era totalmente um rosto incógnito. Ela não tinha a mínima atenção. Era uma desconhecida. Uma mulher que tinha vergonha por estar doente há tanto tempo, não tinha como viver alegria, era um problema que as pessoas não conseguiam ver, apenas aqueles que eram muito íntimos, aqueles que eram da sua própria casa, para saber acerca do seu problema. Imaginem só, hoje a mulher tem, né, a sua proteção, ela tem mods com aba, sem aba, mods duplo, triplo. Imagina naquela época a mulher pegava um monte de pano e enrolava lá. Imagina a condição que aquela mulher estava. Um sangramento que não parava. Imagina só, se você que hoje tem todos esses benefícios, você vai na farmácia, tem uma ala, que é uma parede desse tamanho só de opções. Pior coisa quando a mulher pede para o marido ir comprar. Meu Pai eterno, tem uma parede dessa, e aí você vai e pergunta, é incrível, mas os farmacêuticos são aqueles que têm o tom de voz mais alto, né? Qual mods você quer comprar? Você sabe qual que a sua esposa usa? A farmácia inteira te escuta. É, tudo cor-de-rosa. Se você é homem, passou por isso, você sabe do que eu estou falando. E dentre os problemas dessa mulher, ela tinha vergonha de estar em público. Porque ela sabia que se ela saísse e fosse identificada, ela ia ser condenada, ela ia ser acusada, tratada como pecadora, como imunda, como impura. Imaginem só, a mulher do fluxo de sangue. O mais engraçado, ou o mais curioso, que se você olhar na tua Bíblia, você vai analisar ali que do versículo 25 ao 34 é a passagem dela. A passagem da história da cura da mulher enferma. Só que nos versículos anteriores, de 21 a 24, havia o pedido de um homem. Um homem, Jairo, conhecido, a Bíblia relata aqui o seu nome, que era um dos principais da sinagoga, era um homem de responsabilidade, clamava pela cura da sua filha que estava já para morrer. Só que ele suplica aqui no versículo 23, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Aí vem o versículo 24 com aquele balde de água. Jesus foi com ele, ponto. Versículo 25 já não fala mais nada. Vocês perceberam isso? Simplesmente o assunto para. E ele volta depois no versículo 35.
Deus vai nos ministrar durante essa mensagem o porquê desse acontecimento. O porquê desse fato. A menina, historiadores dizem que ela tinha por volta de 12 anos. Uma menina adolescente tinha 12 anos, o mesmo período que a mulher sofria com a sua hemorragia. 12 anos. 12 anos. A menina estava à morte. Ela tinha 12 anos. A mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos. E Jesus estava com ele, e Jesus foi caminhando. Jesus seguiu. A Bíblia nos relata aqui que ele foi caminhando com os seus discípulos, foi seguindo com os seus discípulos até sentir o toque de alguém. Alguém tocou nas suas vestes, mas como os próprios discípulos falaram: Senhor, como o Senhor quer saber quem te tocou? Como o Senhor quer que a gente diga quem foi que te tocou? Olha a multidão que nós estamos. Todo mundo toca no Senhor. É um que esbarra para cá, outro que esbarra para lá. Não há como saber quem tocou. Mas Jesus diz: mas há uma pessoa que deu um toque diferente. Um toque sincero. Essa pessoa fez com que virtude saísse de mim. Com que poder saísse de mim. E ali continua a explicação dessa mensagem. Essa mulher que havia tocado em Jesus já passou por um longo período de espera, já buscou aquilo que havia de melhor na parte dos médicos. E o engraçado é que essa passagem ela também é relatada no Evangelho de Lucas, que era então um médico. Só que não é muito citada essa parte. Alguns dizem talvez porque ele era médico. E naquela época os médicos não exerciam tanto a função da medicina. Mas eles eram curandeiros, eles eram feiticeiros, eles usavam várias frentes de cura. E essa mulher, a Bíblia diz que ela buscou a todas as possibilidades, até que a última possibilidade se esgotou e a cura não veio. Imagina só o sofrimento dela. Levítico 15, versículo 25 e 26, para que você entenda o que aquela mulher estava vivendo. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda. Como nos dias da sua separação, toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Você consegue imaginar como era a vida dessa mulher? Você consegue imaginar o peso que estava sobre a vida daquela mulher? Não queria sair de casa, não queria fazer nada, mas soube que Jesus iria passar por lá. Olha como a Bíblia diz aqui para nós: tendo ouvido a fama de Jesus. Jesus é bom, né, Carlinhos? Jesus é bom demais. Ele tem fama, por quê? Pessoas anunciam essa fama, pessoas anunciam os seus feitos. Pessoas anunciam, e alguém foi até a casa desta mulher anunciar os feitos de Jesus. Anunciar que havia um Salvador, que havia um Redentor, que poderia curá-la. Só que não fala quem foi que contou para ela. Ela ouviu apenas a fama de Jesus. Poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Mas por ter sido divulgada a fama de Jesus, ela foi ao seu encontro.
Você começa a entender aonde Deus quer nos levar nessa noite? O poder de anunciar a fama de Jesus, os seus feitos, pode mudar a história de uma vida, pode mudar a história de uma família. Você pode ser portador dessa mudança. Você pode entregar essa mudança no destino de uma pessoa, de uma família. Não deixe de abrir os seus lábios, amém? Não deixe de anunciar que o seu Salvador vive. Não deixe de anunciar que Ele vive e reina para todo sempre. E Ele curava, Ele cura e Ele curará para todo sempre. Porque antes que a doença fosse gerada, antes que a doença fosse formada, antes que a doença viesse a existir, Ele, como a cura, já existia. Amém? E Ele pode todas as coisas, e Ele pode estancar o sangue na tua vida nessa noite. Amém? Todo sangramento pode ser estancado nesta noite, se apenas você tocar nas vestes de santidade do Senhor. Amém? Tudo pode mudar, tudo pode ser transformado. E olha só a fama que esse homem tinha. Lucas 6,19 diz: todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. A mulher jogada naquele leito, imagina, sangrando tanto tempo. Quer dizer que Jesus está passando por aqui pelo meu povoado. Quer dizer que Jesus, aquele que as pessoas dizem que sai poder dele, que cura as pessoas, vai passar por aqui. Eu vou me superar. Eu vou passar por cima das minhas dificuldades. Não há nada que possa me impedir de ir ao encontro de Jesus. Quando eu tenho o desejo de tocar as suas vestes, eu preciso passar por cima, sobrepor todo e qualquer tipo de acusação, todo e qualquer tipo de ofensa, todo e qualquer tipo de julgamento. Eu passo por cima, porque o meu destino é Jesus. O meu destino é tocar as vestes de Jesus. E quando eu toco as suas vestes, a Bíblia mesmo me garante que sai poder dele, sai virtude dele. As pessoas que tocavam Jesus eram curadas. Só que o mais precioso desse texto é: sem fé é impossível agradar a Deus. Se esta mulher não tivesse uma fé, imagina só, você está aqui, você tem a liberdade de estar aqui, recebendo da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa mulher estava em casa. Não tinha condição de frequentar a sinagoga, não tinha condição de frequentar onde a palavra era anunciada. Mas ainda assim, alguém foi até o encontro dela. Pode ser uma célula. Pode ser uma célula. De repente, pessoas vão se achegar a Jesus antes de vir a uma igreja por intermédio de uma célula. Quem veio para a igreja Bola de Neve, em primeiro lugar, foi a uma célula. Vocês estão vendo? O poder de anunciar a fama de Jesus tem poder para estancar toda ferida, tem poder para estancar todo sangramento. E essa mulher, mesmo quando ela poderia ser taxada de maldita, poderia ser até mesmo apedrejada, porque ela era uma imunda, estava num período de separação, como a lei ali era declarada sobre ela, e ela poderia então ser apedrejada até a morte. Mas ela passou o risco para ir ao encontro de Jesus. Quem sabe Jesus poderia lhe dar algum remédio, se não desse para ser curado, porque ela já foi atrás de tudo, se não desse para ser curada por tocar as suas vestes, de repente Jesus lhe dava algum remédio. Ela foi ao encontro de Jesus querendo ser curada, não importa da forma como fosse. Diferente de Jairo, que você vai poder ler depois, do versículo 21 a 24, que ele pede para que Jesus toque na sua filha. Ela, ao contrário, ela foi tocar em Jesus. Ela passou pelas suas dificuldades, quebrou todas as barreiras que as suas feridas poderiam causar a ela.
Ela foi passando uma após uma, para ter contato com a santidade de Jesus. Uma santidade na qual vem para nos impactar. A santidade de Jesus tem poder para transformar todo e qualquer tipo de realidade. Aonde havia trevas, ao tocar nas vestes de Jesus, é o haja luz sobre a nossa vida. É o haja luz sobre todo e qualquer tipo de trevas, ao tocar nas vestes de Jesus. É o poder que sai do Salvador, o poder que sai do Redentor. O poder transformador está no Filho. Eu poderia ir mais além. Eu poderia chegar e associar nesse momento. A palavra de Deus me dá fundamentos para entender que o Espírito Santo de Deus, ele traz vida na sua palavra e traz revelação pela sua palavra. E nós podemos associar esta mulher com fluxo de sangue à igreja de Cristo. A igreja de Cristo pode estar passando por um longo período de sangramento. Pode estar sofrendo há um longo período. Você pode estar passando por esse sangramento nesse momento. Superou as tuas barreiras, superou as tuas dificuldades, superou as feridas que possam estar abertas dentro de você, para vir aqui, ouvir a palavra de Deus, para que através do toque na fé, na tua fé, você pudesse então tocar as vestes de Jesus, porque Ele está nesse lugar, amém? Ele está nesse lugar e você vai poder tocar nas vestes dele nessa noite. Amém? Nós teremos a oportunidade de clamarmos por isso. Esse é o momento na qual a nossa fé vai sendo trabalhada. E o Espírito Santo de Deus vai se movendo sobre cada fileira aqui. O Espírito Santo de Deus vai se movendo, vai tocando a cada um de nós. Ele vai te trazendo à memória as feridas. Ele vai te trazendo à memória o sangramento, aquilo que não quer parar. Aquilo que vai roubando as suas forças, vai minando as tuas forças, até mesmo a tua fé. Vai sendo minada, vai sendo a cada vez mais diminuída. Será que nós podemos exercer a fé que esta mulher exerceu? Será que nós temos a oportunidade, nós temos a força necessária para mostrar a força que aquela mulher desprezada mostrou? Ilustra bem os problemas que nós vivemos hoje em dia. Ontem em Franca, Deus nos levou a anunciar uma mensagem de Salomão acerca da falta de proteção no nosso coração, nas nossas emoções, a falta de muros para proteger as nossas emoções, gerando assim feridas, gerando assim problemas, gerando assim sangramento. Então Deus tem falado muito acerca disso, a igreja que está sangrando, que precisa que o Senhor venha para estancar o seu sangramento. A igreja como a mulher de fluxo de sangue. Nos dias de hoje nós vemos que o sofrimento que a sociedade está vivendo, sofrimento que leva ela a sangrar, os valores estão indo por ralo abaixo, os princípios estão todos deturpados, não há mais o cumprimento daquilo que nós lemos na palavra dele, aquilo que nós tínhamos como algo correto. É uma inversão de valores, é uma bagunça generalizada. O mundo se afundou no lamaçal do pecado.
E nós, como igreja, mesmo nós não sendo participantes deste mundo, sendo de outro mundo, o reino celestial, nós fazemos parte e moramos neste mundo e estamos suscetíveis a todo tipo de pecado, a todo momento, seja pela rádio, pela TV, pela internet, pela imprensa, seja ela impressa, seja ela o meio que for, somos atingidos a todo momento. Antes o que era horrível, o que era imundo, hoje já é aceito, hoje já é normal. E nós vemos como os valores da família estão sendo arrancados, ao ponto de a paternidade ser arrancada da certidão de nascimento, já não haver mais a necessidade. Pessoas sem a oportunidade de ter o convívio com uma figura paterna. Vai depois anunciar Jesus, vai depois anunciar Deus Pai para essas pessoas. Não vão sentir falta daquilo que não tiveram. Com a falta de um Deus Pai, o foco, a direção, o controle dos passos no caminho correto é deturpado. O que era antes horrível, hoje então começa a ser aceito. O povo começa a se acostumar com o pecado e até mesmo com as suas consequências. Começa a criar como que uma autodefesa sobre as consequências que o pecado traz. Mas aquela mulher nos traz um ensinamento de quem se aproxima de Jesus, de quem vai até Jesus, de quem se prostra diante dele, como ela aqui se apresenta, achando até que Jesus iria condená-la, como se Jesus tivesse descoberto ali, aqui está uma pecadora, ela me tocou, como se fosse algo que trouxe muito temor, e diz aqui no versículo 33, então a mulher atemorizada e tremendo, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Quem se prostra diante de Jesus, quem mostra que não adianta bens, não adianta riquezas, não adianta ter o conhecimento, o maior conhecimento possível, se você não estiver prostrado diante dele, nada vai acontecer. Nada vai acontecer de acordo com a vontade dele. É como nós vimos a história desta mulher. Despendeu tudo que possuía, sem nada aproveitar. Pelo contrário, tudo indo a pior. Em meio a um povo incrédulo, Jesus percebe um toque de fé. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. O início, o progresso e a força da fé vem pelo ouvir. Isso foi acontecendo na vida desta mulher, isso vem acontecendo na igreja do Senhor. O progresso acontecendo na sua fé. A situação começando a mudar. A fé como testemunho que o irmão deu hoje. Por causa da fé. Não adiantava eu passar um ano aconselhando, um ano mostrando o que a Bíblia dizia. Se ele não tivesse uma experiência com o Senhor, e se ele apenas não tocasse nas vestes do Senhor, ele não viria poder, ele não veria virtude do Senhor. E o sangramento não iria estancar. Deus dá a fé, mas os instrumentos são as suas palavras. Você precisa usar a palavra. Você precisa abrir os teus lábios. Aqueles que creram tiveram primeiro que ouvir. Para que o sangramento estanque na tua família. Antes dos teus amados crerem, eles vão precisar ouvir. Se há uma dificuldade no ouvir,
vocês precisam clamar pelo poder do Senhor, vocês precisam se prostrar diante dEle, declarando toda verdade. E que verdade é essa? Senhor, eu estou aqui. Tudo que eu pude fazer, todas as minhas forças, todas as fichas que eu tinha, eu já utilizei. E não deu nada certo, por isso eu estou aqui. Eu estou arrependido aqui, prostrado diante do Senhor, pedindo: vem, Senhor, derrama o poder sobre a minha família. Acrescenta fé, porque hoje eu estou sem fé. O sangramento sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha vida, faz com que as minhas forças diminuam. As minhas forças começam a diminuir. E somente aquele que vai até Jesus, somente aquele que vence as suas barreiras, aquele que consegue superar os seus medos, consegue superar as suas angústias, consegue superar as suas prisões. Somente aquele que decide: eu vou ao encontro do Senhor, porque eu preciso do seu toque. Eu preciso tocar o Senhor, e quando eu toco o Senhor, Ele manda sobre a minha vida o seu poder. Ele manda sobre a minha vida virtude, virtude celestial. Poder e virtude que vem do Mestre, estavam com ele, sempre à espera de um coração quebrantado, sempre à espera de um coração sincero, sempre à espera daquele que estivesse disposto a se render diante do poder dele. Aquele que acreditasse na vontade de Deus em salvar o mundo e a sua humanidade. Era isso que ele esperava. E o melhor, Deus não resiste a um coração contrito. Por isso, deixa o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus ir quebrando toda a dureza no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus amolecendo esse coração de pedra. Coração duro. Coração que não passa nem uma agulha de amor nele, porque ele está tão duro, mas tão duro, que quando o amor tenta entrar, há uma barreira, há uma fortaleza que você criou pelas feridas, pelo sangramento. O sangramento impede que o amor entre. O sangramento impede o poder manifesto de Deus sobre as nossas vidas. Mas Jesus, ao ouvir a história de vida daquela mulher, ele não temeu aquela impureza cerimonial. Jesus sabia que aquela mulher, ela passava por aquele problema depois de toda a verdade ser contada. Ele não se preocupou em tocar naquela mulher. Ele não se preocupou em ficar com ela. Ele não se preocupou porque ele cria que todo amor supera todo e qualquer tipo de cerimonial, de impureza cerimonial, qualquer tipo de lei. O amor sobressai todas as coisas. E ele era um grande exemplo de amor. Amém? Versículo 34. E ele disse, depois da mulher tomar a decisão de tocar a borda do manto de Jesus, que a fé dela teria curado ela. E ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Que doces palavras aquela mulher recebeu. Que doces palavras aquela mulher recebeu naquele momento. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Não há mais guerra para você. Vai em paz. Tudo isso sabe por quê? Cristo honra a sua fé. Cristo honra a sua fé, porque através da sua fé, Ele é honrado. Amém? Através da sua fé, o Filho de Deus é honrado. O Filho de Deus é honrado através da sua fé. E aqueles que são curados de doenças, de sangramento, de qualquer tipo de problema da ordem espiritual, recebem o direito, após tocarem em Jesus, de irem em paz. E aquela mulher que até então vivia uma turbulência durante 12 anos, começou então a viver uma vida
de paz. A mulher curada nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Agarrar no Mestre, segurar nele e confessar a verdade. Confessar a nossa necessidade. Confessar o nosso sangramento diante dele. E no começo eu disse que essa história dessa mulher, a história da igreja, ela entrou no meio de uma história. Ela veio para trazer uma pausa na história do pedido de Jairo. Vocês se lembram disso? Jairo chega então para Jesus pedindo: a minha filha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, e passando então esse poder do Senhor que veio sobre a mulher do fluxo, vem então o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Puxa vida. Jesus falhou aqui, né? Jesus, olha aqui, no versículo 23, havia chance ainda. Dava para fazer alguma coisa. E insistentemente lhe suplicou, versículo 23 de Marcos 5. Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva. Alcance a salvação, para que ela vá para o reino dos céus, para que ela permaneça bem, em paz. Mas aí eu leio aqui no versículo 35, tua filha já morreu. Por que incomodas ainda o mestre? Ainda por cima, ainda vem aqueles que caminham contigo, que não têm a fé que você tem, e vem falar: você ainda incomoda o mestre, Eduardo? Para quê? Já morreu o teu sonho. Teu pedido já morreu. Você vai incomodar o mestre ainda? Para quê? Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, Jesus não acode nenhum tipo de condenação sobre a tua vida, amém? Porque aquele que está em Cristo não tem condenação. Então ele não vai acatar a palavra daqueles que vêm para te derrubar, para causar mais sangramento sobre a tua vida, amém? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Então o negócio era quente. Ele estava caminhando com os 12, mas no momento de maior aflição, Pedro, Tiago e João eram aqueles que eram os íntimos. Então o negócio precisava da manifestação de Deus. Versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Entrou ali naquele local onde ela estava dormindo, à espera do mestre. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. 12 anos, o mesmo período do sangramento. Tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Alimento para a menina. E por quê? Porque se aquela mulher do fluxo de sangue tinha passado pelos 12 anos de sofrimento, e a fé daquela moça fez com que ela fosse salva e curada, por que Jesus, antes de descer no caminho, não curou aquela menina? Porque para entrar no reino dos céus é necessário morrer.
Você precisa morrer. E para essa menina entrar no reino dos céus, ela precisou morrer, para que então as pessoas pudessem contemplar aquele que tem o poder da ressurreição, aquele que é a ressurreição e a vida. E esse que tem o poder da ressurreição e da vida é quem te diz: levanta e anda, levanta e anda. Deixa o teu sangramento para lá. Eu estou te curando nessa noite. Eu estou estancando o sangramento da tua vida nesta noite. Eu digo para você, você está salvo, você está salva. A tua fé te curou, a tua fé te restaurou. Vai em paz, vai em paz, vai em paz. Coloque esse pé no seu lugar e glorifique o nome do Senhor. Ora canto riandaraba sou, restaramandai. Oh, Ramanturianda Rabassou. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Só o Senhor tem poder para parar, ó Pai. Só o Senhor tem poder para estancar, ó Deus, toda dor nas nossas vidas. Só o Senhor tem poder para paralisar o sangramento dentro de nós. Por isso, Senhor, se há algo vivo dentro de nós, se há algo vivo dentro de nós que nos impede de crer, nós te pedimos, Senhor, queremos morrer para a nossa velha natureza, para então renascer contigo, para então reviver contigo. Portanto, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus se moveu sobre este lugar, sobre esta casa, desde o início da adoração e durante esta mensagem. Então, agora, durante este momento de louvor que teremos, eu quero que você rasgue o teu coração, eu quero que você se abra, se prostre diante do teu Redentor, se prostre diante daquele que tem poder para curar, para que você venha e apresente diante dele a verdade. Portanto, se você quiser sair do teu lugar, vir em direção a este altar, se você quiser ficar de joelho no teu lugar, fique à vontade, mas prostre-se diante do teu Redentor, porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele é a ressurreição e a vida, em nome de Jesus. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real neste lugar, Senhor. Meu milagre vim buscar, só você, só você, Jesus, só você. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama.
Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Aleluia, você que apresentou a verdade ao Senhor, eu queria que os diáconos viessem e apenas tocassem, declarando o milagre, apenas o toque, sobre aqueles que se prostraram, sobre aqueles que se renderam diante do Salvador. E conforme o Senhor for te mostrando, você, diácono dessa casa, vá tocando. O teu amor me alcançou, minha fé me salvou. O teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor, teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. E o Senhor te diz nesta noite: filho, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do teu mal. Bem-aventurados aqueles que ouviram e creram. Aqueles que não viram, aqueles que tiveram fé e ainda assim creram. Por isso que nesta noite, independente se você saiu do seu lugar ou não, mas se você se prostrou diante do Senhor, o Senhor é aquele que sonda corações, o Senhor é aquele que vê a intenção do nosso coração, o Senhor é aquele que não nos vê como aqueles homens que condenavam esta mulher com fluxo de sangue, que taxavam ela de maldita, impura. O Senhor não olha para a aparência, o Senhor vê o coração, o Senhor vê o teu interior. Portanto, a fé que há no teu coração é o que interessa o Senhor, é o que honra o Senhor. Aquilo que está no interior do teu coração é aquilo que move o favor do Senhor em tua direção. Apenas um toque, e o milagre vem. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A tua fé te curou,
Mas há a necessidade, não somente de crer no coração, mas de confessar com os teus lábios. Por isso, Senhor, dá a oportunidade a você que nos visita pela primeira vez, ou ainda você que não teve a oportunidade de confessar com os teus lábios. Você creu no teu coração, mas não fez a confissão com os teus lábios. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora de você confessar a respeito da tua salvação. Portanto, você que está nessa condição, levanta a sua mão aí no seu lugar. Eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida. Não é momento de se envergonhar, não é momento de nada. É momento de você mostrar aquilo que você creu em teu coração, mas que os teus lábios ainda não puderam confessar. Ou você esteve limitado para confessar. Chegou a hora, Jesus está aqui, Jesus passou. E assim como aconteceu com aquela mulher, aquela mulher precisou sair da sua limitação, precisou sair da sua angústia, precisou sair do seu medo para tocar nele. Essa é a tua hora, toque nele nesse momento. Repita essa oração comigo. Pai, eu declaro nesta noite que eu creio no Senhor. Eu creio em Ti. Por isso, meu Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa a minha independência. Neste momento, eu me rendo diante do Senhor. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Redentor, que morreu na cruz para me salvar. E ao terceiro dia, Ele estancou todo o sangue. Ao terceiro dia, após ele se esvaziar, Ele pagou o preço total pela minha vida. Por isso, Pai, eu declaro que eu creio na Tua ressurreição. Por isso, Senhor, vem com esse poder sobre a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Deus, aqueles que creram e confessaram com seus lábios que Tu és Senhor das suas vidas, ó Pai. Que maravilhoso é poder ouvir, ó Pai, neste momento, Senhor, a declarar: filho, filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Filho, filha, vai em paz. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ora barabás. Corrobandarabás. Tuirebedei. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, as boas novas. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te convidar a passar o final desse culto lá no balcão do Boas-Vindas, porque nós, como igreja, queremos dar boas-vindas a você. Amém? Não se esqueça, antes de sair, faça isso, em nome de Jesus. Amém? Queria fazer uma última oração. O Senhor, Ele analisou a sinceridade no teu coração. Somente Ele para poder declarar e atestar a dor que você está passando. Mas ainda falta um pouco mais. Persevera. A tua fé te salvou. A tua fé fez com que você se rendesse diante dEle, tocasse nas vestes dEle, para que então saísse poder do Senhor. Prepare-se para testemunhos. Prepare-se para sabedoria para aqueles que creem. O exercício da fé. É isso. Prepare-se para o tempo de anunciar esses milagres.
E o Senhor diz para você: formosos são os seus pés, que anunciam as boas obras, que anunciam as boas novas do Senhor. E tem poder para salvar, tem poder para transformar, como mudou a vida dessa mulher, como mudou a vida dessa menina, como mudou a sua vida nesse momento. Por isso, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, a pessoa mais curada que estiver à sua direita ou à sua esquerda, amém? De repente você vai sentir óleo na mão dessa pessoa. O Senhor tocou o óleo, o do poder do Senhor. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Aleluia!